Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Abra sua Bíblia aí no tema. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, verso 58. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, verso 58, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Contar até 3 e você vai repetir comigo esse versículo, tá bom? 1, 2, 3. Glória a Deus, amém? Quantos aqui estão trabalhando para Jesus? Trabalhando para Jesus nos últimos meses. Levanta suas mãos assim, ó. Glória a Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo também. Isaías capítulo 52. Glória a Deus. Quem está trabalhando, irmãos? Glória a Deus. Com certeza se encaixa no perfil do mestre. Isaías 52, verso 13 e verso 14. Glória a Deus. Isaías 52, verso 13 e verso 14. Amém? Isaías 52, verso 13 e verso 14, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão transfigurado ou desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verso 13, toda a igreja, 1, 2, 3. Eis que o meu servo. Amém? A igreja se assente aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer, pastor Renato. Obrigado, pastor, por esta oportunidade. Te amo, viu, pastor? Deus abençoe você, missionária Dayana também. Amém? Toda a sua família, seu ministério. Deus abençoe todos os amigos, né? Sempre bom voltar ao Munhoz, rever pessoas com quem a gente andou há alguns anos da nossa vida. Os obreiros do altar, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também ao meu rebanho. Amém? O que seria de mim se não fosse eles? Amém? É eles que me dão força para caminhar. Embora seja difícil, irmãos, ser pastor de uma igreja, dirigir uma igreja, mas eu faço isso com muito amor na minha alma. Amém? E eu louvo a Deus por cada homem, por cada mulher que se esforçou para estar aqui nessa noite. Amém, Portal 2? Amém, Amém, Portal 2? Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que é o tema dessa festividade, ele é muito sugestivo, muito atual. Porque o apóstolo Paulo, ele vem dando uma série de conselhos, uma série de ensinos para a igreja de Corinto, aqui no capítulo 11. E ele fala de diversos assuntos. Assuntos esses que são de extrema importância para a igreja dos dias atuais. O apóstolo Paulo, ele sempre foi preocupado com o bem-estar da igreja, com a saúde da igreja. O apóstolo Paulo sempre foi preocupado com o proceder da igreja, com o caminhar da igreja na face da terra. Ele chega a citar, na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele fala que além dos problemas exteriores, aliás, interiores, que
que ele tinha a sua guerra constante, a sua guerra frequente que ele tinha dentro do seu interior, tinha algo que também lhe afligia externamente falando, que era o cuidado que ele tinha pelas igrejas. Não só as igrejas que ele abriu, não só as igrejas que ele fundamentou, que ele pregou, mas também a igreja de um modo geral que estava na face da terra. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa com todo o bem-estar da igreja. Aqui no capítulo 15, ele fala sobre ressurreição, ele fala sobre o corpo que será diferente na ressurreição, quando Jesus chamar a sua igreja, quando Jesus ressuscitarmos, dos mortos e nos trazermos para uma nova vida, o nosso corpo será diferente. E ele vem trazendo toda essa importância para a igreja, dizendo que o tempo está próximo, o tempo de Cristo voltar está muito mais próximo do que quando nós abraçamos a fé. É o texto sagrado que diz que um homem que espera de Jesus só nessa vida, ele é o mais miserável da face da terra. Ou seja, quando nós se apegamos aos bens materiais, quando nós se apegamos às coisas dessa terra e nos esquecemos do céu, nós somos homens e mulheres miseráveis, indignos de estar na presença do Senhor. Porque tudo, irmãos, que é relacionado à nossa vida com Deus, tem que estar enquadrado, tem que estar embutido na nossa vida a vontade de morar no céu, a vontade de ser arrebatado com Cristo, a vontade de um dia morar nos céus com Jesus. Tudo isso tem que estar impregnado dentro da nossa alma. Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo discorre do texto falando de assuntos muito importantes. Quando ele chega no verso 58, antes de virar a página, antes de virar o capítulo, antes de virar o assunto, de tratar de outro assunto, o apóstolo Paulo entra num detalhe interessante. Diante de tudo que vocês ouviram, diante de tudo que vocês têm presenciado, diante de tudo que vocês têm vivido, uma coisa é que vocês têm que ser firmes e constantes na obra do Senhor. Vocês têm que ser abundantes na obra do Senhor. Tem que crescer a cada dia, tem que amadurecer a cada dia, tem que melhorar a cada dia, tem que subir degraus a cada dia. Irmão, não existe a situação com Deus de nós sermos a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo marido, a mesma esposa que éramos há 15, há 5, 2, 3 anos atrás. Não. Com Deus, toda a nossa vida, irmãos, tem que ser baseado em melhoras, em aperfeiçoamento, em subidas de degraus. Se eu sou o mesmo marido hoje que eu fui ontem, semana passada, o mês passado, eu estou errado. Eu preciso mudar os meus conceitos, os meus comportamentos e as minhas atitudes. Eu não posso aceitar ser o mesmo marido que eu fui há 5 anos atrás, o mesmo marido que eu fui há 10 anos atrás. Não, eu tenho que partir num ponto de vista de aperfeiçoamento, de progressão, de melhora, de subir a cada dia. E o apóstolo Paulo, irmão, ele diz para a igreja: sede firmes e constantes, sempre abundantes. Ou seja, não baixa o nível, não deixa a peteca cair. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vocês têm que permanecer olhando para a cruz e para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo discorre do texto. Eu acho muito interessante. E Deus me pegou dentro dessa palavra, sabendo que o vosso trabalho. Foi por isso que eu perguntei aqui para a igreja nesta noite: quem aqui tem trabalhado para Jesus? Quem aqui, de alguma maneira, de forma direta ou indireta, tem feito algum trabalho para Jesus? Quase 100% da igreja levantou a mão. E existem, irmãos, algumas coisas interessantes, baseado no versículo que Paulo escreve à igreja de Corinto, com a vida de Jesus. Porque se de fato nós estamos fazendo um trabalho para Deus e dentro do reino de Deus, nós temos que se encaixar na ótica, na filosofia
e na ideologia do nosso mestre. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, olhar para a nossa vida cristã e se desvincular da obra, do comportamento e das atitudes de Jesus. Se eu falo, se eu digo nesta noite aqui, que sou pastor de uma igreja e faço um trabalho para Jesus, as minhas obras, os meus comportamentos têm que estar enquadrados, tem que estar nivelado, tem que ser paralelo àquilo que Jesus fazia, falava e pregava. E aqui no capítulo 52 de Isaías, irmãos, está tudo aquilo que o nosso mestre fazia no que diz respeito à obra de Deus, no que diz respeito ao trabalho na obra do Senhor. E nós temos coisas interessantes para aprender dentro desse texto aqui, e eu quero compartilhar com vocês, como é de costume. Abra comigo a sua Bíblia, mantenha ela aberta no capítulo 53 de Isaías, capítulo 53 de Isaías, nós vamos ler o verso de número 2. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que aprender, que nós temos que receber, no que diz respeito ao trabalho na obra de Deus, está no versículo de número 2. Eu quero que todos abram, para que a gente possa entender o texto, amém? Isaías capítulo 53, verso de número 2. Toda a igreja pode ler para mim? 1, 2, 3. Foi subindo como? Foi subindo como? E como raiz de uma terra. Irmãos, aqui está a primeira qualidade de alguém que trabalha na obra de Deus, que se diz trabalhador do reino de Deus. Implica aqui nesta noite a simplicidade do nosso Cristo, a humildade do nosso Cristo, a maneira como ele começa, a maneira como ele procede, a maneira como ele termina a sua obra terrena, irmãos, é algo que nos deixa espantados. Nós temos que passar a olhar para a vida do nosso mestre como modelo. Embora algumas pessoas se espelhem em fulano, ciclano e beltrano, eu te digo nesta noite que o nosso modelo de espelho, o nosso modelo para que a obra de Deus possa ser feita na nossa vida, tem que ser o próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré. Primeira coisa, ele é raiz de uma terra seca. Ele nasce onde ninguém acreditava que ele nasceria. Ele vai vir num berço esplêndido. E Jesus nasce em uma manjedoura. Ele vai andar num cavalo branco, porque afinal de contas é rei. E ele anda em cima de um jumento. Ele vai ser um homem poderoso, vai se sentar no trono e as pessoas vão ter que prestar reverência para ele. Ao contrário, ele se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que aprender com o ministério de Cristo é sobre a sua humildade. Ele nasce aonde ninguém quer nascer e faz a obra aonde ninguém quer fazer. Essa é a primeira qualidade de alguém que gosta de fazer a obra de Deus. Se eu digo que gosto de fazer a obra de Deus e que eu trabalho para Jesus, eu tenho que ter embutido na minha vida a humildade, a simplicidade e a serenidade do olhar de Jesus de Nazaré. Não tem problema, irmãos, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: será que sai alguma coisa daí? Será que deste vaso pode nascer água? Será que desta pessoa pode brotar água, pode brotar alguma coisa boa? Aí alguém responde e diz: vem e vê. Vem e experimente com seus próprios olhos. Embora as pessoas digam que não possa sair nada de Nazaré, mas Deus está dizendo nesta noite: é Ele que vai te usar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te exaltar sobre a face da terra. Quem tem a humildade de Cristo aqui, levanta as mãos e glorifica Jesus. Quem tem a humildade de Cristo aqui, glorifica o Senhor Deus nesta noite com alegria. Aleluia.
Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com o ministério de Cristo: se eu trabalho de fato, eu tenho que ser humilde. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: e aí, você é humilde? Você é raiz de uma terra seca? Ou você já nasceu como um monstro gigante? Ou você já está uma árvore grande, passando dos céus? Deus nos chamou nesta noite para dizer para mim e para você que a humildade, ela tem que caminhar com o homem e com a mulher. A raiz da palavra humildade, irmãos, a palavrinha grega, humilos, traduzido para o nosso português, quer dizer pés no chão. Humildade não é porque eu ando com um terno rasgado ou com um sapato furado. Humildade, irmãos, é porque eu me ponho na mesma posição de quem está embaixo. Por isso que Cristo era humilde. Ele tirava a sua roupa principal para poder lavar os pés dos discípulos. Aí os discípulos reclamavam e falavam: Senhor, não lava os meus pés não. E ele dizia em contrapartida: eu tenho que lavar, se você não for lavado, você não tem parte comigo. Ou seja, eu estou no mesmo patamar que você. Primeira coisa, quem aqui trabalha para Jesus? Já diminuiu, pelo amor de Deus. Pastor Renato, diminuiu a quantidade de pessoas. Quem aqui trabalha para Jesus? Segunda coisa, irmãos. Verso de número 3, eu quero que você leia para mim. Isaías 53, verso de número 3. 1, 2, 3, a igreja. Era desprezado. Segunda coisa, irmãos, se eu trabalho para o reino de Deus, eu tenho que me desapegar dos reconhecimentos humanos. Porque, irmãos, se a gente olhar o texto que nós acabamos de ler, o versículo, diz assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Irmãos, Jesus, com todas as suas sortes, ele era desprezado pelas pessoas e não tinha reconhecimento humanos. E às vezes, irmãos, a gente se apega a esse negócio de ser reconhecido por pessoas, que a gente acaba tendo uma queda muito brusca. A gente parece que só é alimentado a fazer a obra de Deus se tiver reconhecimento, se tiver aplauso, se tiver tapinha nas costas. A gente não consegue colocar a mão no arado se a gente não tiver com isso aqui nas mãos. A gente não consegue fazer a obra de Deus se a gente não tiver à frente da obra. A gente tem que estar à frente. O nosso nome tem que estar no cartaz, senão eu não adoro. Senão eu não vou para o culto. Senão eu não pego o microfone. Senão eu não ajudo de nenhuma maneira. Só que Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele trabalhava nos bastidores, pregando a palavra de Deus, e Deus salvando, curando, libertando e restaurando vidas. Deus quer trazer isso às nossas vidas nesta noite, renovar o nosso senso e a maneira de analisar a obra de Deus. Nós precisamos sair do destaque e ir para os bastidores e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti para a glória do Teu santo nome. Quem trabalha para Jesus, ele tem que se desvincular do destaque, do aplauso. Ele tem que se desvincular, irmãos, porque senão ele não está trabalhando para Jesus. Ele está trabalhando por um interesse único e exclusivo. É o reconhecimento humano. Já pensou se Paulo fosse se apegar aos reconhecimento humano para ser apóstolo da igreja do Senhor? Paulo sabia, irmãos. Aprendemos ontem isso na escola dominical, na escola bíblica.
Paulo sabia, tinha certeza da chamada dele. Ele sabia quem o chamou para aquela obra. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: é tempo de trabalhar nos bastidores também. Porque você também será bem-aventurado e bem-aventurada se entrar nos bastidores, começar a trabalhar, começar a colocar a mão no arado, para que Deus possa fazer coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Segunda coisa, irmãos, Jesus ele não se apegava aos reconhecimentos humanos para trabalhar na obra de Deus. Terceira, verso 4. Glória a Deus. Verso de número 4, eu quero que a igreja leia para mim. 53, 4 de Isaías. 1, 2, 3, a igreja. E oprimidos. Irmãos, terceira coisa que nós aprendemos aqui com o texto é que Jesus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele fazia o seu trabalho com excelência. Ele não escolhia cenário, ele não escolhia ambiente para levantar as mãos, ou para glorificar, ou para exaltar o nome de Deus. Independentemente da situação em que ele estava, ele sempre achava que aquilo ali era uma oportunidade para ele poder falar do nome dele e falar do reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, se apegar àquilo que Jesus prega através de sua obra, e não se apegar somente aos milagres que ele fazia. Porque a gente quer receber milagre na nossa vida, mas não quer viver como Cristo vivia. Não quer andar como Cristo vivia, como Cristo andava. No versículo 4 ele diz aqui, versículo 4. Ele era reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto sagrado, irmãos, está sendo bem claro para dizer para mim e para você que ele foi afligido para que outra pessoa pudesse ser alcançada através da sua obra e do seu comportamento. Por isso que quando eu e você, irmãos, vai fazer qualquer coisa dentro do reino de Deus, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser com desleixo, com relaxo, com negligência. Nós temos que fazer o nosso melhor, sabendo que alguém vai ser alcançado por aquilo que nós vamos fazer. E Cristo, ele sabia disso. Sempre alguém na outra ponta ia ser alcançado pela graça de Deus. Sempre, era óbvio. E por isso ele se preparava. Por isso, irmãos, ele colocava a mão no arado e falava: eu tenho que estar preparado para que a obra de Deus possa ser feita na minha vida. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta básica aqui para nós. Eu quero que você responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você consagrou? Está vendo, irmãos? Como a gente se prepara pouco para poder fazer as coisas para Deus? Como a gente se prepara muito pouco para poder se apresentar para Deus, para fazer alguma coisa? Eu não posso nem imaginar, irmãos, que tem pessoas que chegam no culto e ainda fica pensando no louvor que vai escolher. Porque não ensaiou. Porque não se preparou. A gente já tem que sair de casa, irmãos, preparado, sabendo aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai cantar, aquilo que a gente vai adorar, aquilo que a gente vai entregar para Deus. É uma coisa óbvia. Só que Jesus, ele fazia diferente. Na outra ponta, alguém vai receber aquilo que eu vou dar. Deus está nos chamando nessa noite para um preparo maior. Se nós estamos trabalhando para Jesus de verdade, é tempo de se preparar, é tempo de colocar a cara no chão, colocar a cara no pó e se preparar para que Deus possa usar as nossas vidas com autoridade, autonomia e ousadia do teu Espírito. Glória a Deus. Terceira coisa, irmão, Jesus se preparava, ele não era negligente com as coisas do Pai. Quarta coisa,
Verso de número 7, eu quero que você leia para mim. Verso de número 7. Quem trabalha para o reino de Deus tem que ter o mesmo perfil do mestre. Está no texto. Isaías capítulo 53, verso 7. Toda a igreja, 1, 2, 3. Assim ele não abriu a sua, ele não abriu a sua boca. Irmãos, o que a gente aprende com isso? É que Jesus, ele começa uma obra, ele começa o ministério dele e ele termina. Isso aqui, irmãos, de Jesus ficar calado, ficar quieto, fechar a sua boca. No momento da dificuldade, no momento em que ele podia abrir a boca e orar aos céus, ele fica calado, sabe para quê? Para poder chegar até o final da sua obra, daquilo que ele estava fazendo e oferecendo para Deus e para a humanidade. Isso aqui é uma estratégia de guerra, irmãos. Ele precisava chegar até o final. E sabe qual que é o maior costume que nós temos? É de começar algo e não terminar. Nós temos o costume de começar alguma coisa e não terminar, deixar pela metade. Nós pegamos um cargo, uma responsabilidade, algo para fazer dentro da casa do pai, e aí passa-se os tempos, o calo começa a apertar. Pastor, estou entregando aí. Mas por que você vai entregar para o pastor? O mínimo, irmãos, que a gente tem que ter é um substituto para entrar no nosso lugar. Ou você acha que o pastor vai fazer aquilo que você fazia? Você acha que o pastor vai tomar de conta daquilo que era para você fazer ou outra pessoa fazer? O pastor já tem muita coisa para fazer. Só que Jesus, ele tinha o pensamento de que algo que ele começava, ele tinha que terminar, ele tinha que ir até o final. Começa a ler um livro e não termina de ler. Entra num propósito de oração de madrugada e não termina. Entra num propósito da leitura da Bíblia em 1 ano e não consegue terminar. Deus quer mudar este quadro, quer mudar esta situação, para que nós possamos terminar tudo aquilo que nós começamos e o nome dele possa ser glorificado. Receba nesta noite essa capacidade, para que você possa terminar tudo o que começa. Glória a Deus. Jesus terminou tudo o que ele começava. Ele começou e ele ia até o final, porque ele sabia quem havia chamado ele para aquela obra. Glória a Deus. Verso de número 11, irmãos, para encerrar. Quem trabalha no reino de Deus sempre tem recompensa. Isso é óbvio, Deus não deve nada para ninguém. Muitas pessoas tristes, abatidas, pessoas decepcionadas com a igreja, irmão, mas por quê? Porque ela está fazendo querendo um reconhecimento do homem. Ela está fazendo querendo que o homem reconheça que ela fez, que ela colocou a mão, que começou lá, que ela iniciou, que foi ela que levantou. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, aqui, o homem tem tendência a nos esquecer muito rápido. O homem tem uma tendência a se esquecer daquilo que nós fazemos. O homem tem uma tendência, isso é do homem, é do ser humano. É de esquecer muito rápido aquilo que nós fazemos. Parece que quando nós deixamos de fazer, ou colocamos outro no nosso lugar, nós ficamos esquecidos, não é verdade? Ficamos de lado, ficamos abandonados, ficamos tristes. Mas quando nós fazemos para Deus, tudo está escrito lá no livro da vida. Naquele grande dia ele vai chamar o seu nome e vai falar assim: Fátima Lazzarini, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que você fez muito pela obra de Deus. Está aqui a sua recompensa. Deus está dizendo para nós nesta noite que há uma recompensa nos céus preparada por Ele. Há um galardão preparado nos céus para que Ele possa se alegrar juntamente comigo e com você. Se você fez e o homem não reconhece, não tem problema. Existe um Deus nos céus que reconhece, assina embaixo, e é Ele que vai te recompensar e te galardoar por isso.
Isaías capítulo 53, verso 11. Toda a igreja leia para mim. 1, 2, 3. Glória a Deus. Você entendeu o versículo 11? Glória a Deus. Eu vou ler novamente para você. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Isaías 53, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará. Por quê, irmãos? Porque toda obra que nós fazemos para Deus e dentro do reino de Deus tem uma recompensa. Eu não preciso me preocupar se o homem está vendo, se o líder está vendo, se o meu pastor está vendo. Eu não preciso me preocupar com isso, irmãos. Porque embora o homem possa esquecer o meu nome e falar assim, eu quero agradecer o Alex que preparou todo esse trabalho aqui. Não tem problema se Deus não se lembrar. Aliás, se o homem não se lembrar do seu nome. O que vale é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus está falando para nós nessa noite que o trabalho que nós estamos fazendo vai ter uma recompensa dentro da nossa alma. Nós vamos olhar o trabalho que nós estamos fazendo e vamos dizer, valeu a pena cada preço, cada lágrima, cada choro, valeu a pena tudo que nós passamos, porque o maior recompensador da igreja é Jesus de Nazaré, é o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e abaixa a sua cabeça. Deus tem uma recompensa para nós. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e pense. Em toda lágrima que você já derramou na obra de Deus, Deus tem uma recompensa para você. Aleluia. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus te consolando nessa noite. Ele tem consolo para a sua alma mediante as lágrimas que você tem derramado. Ele tem consolo para a sua alma mediante as lágrimas que você tem derramado. Eu vou repetir novamente, Deus tem consolo para a sua alma, mediante as lágrimas que você já derramou, que você derrama e que você ainda vai derramar pela obra de Deus. Receba renovo na sua alma nesta noite. Receba renovo no seu corpo físico, para que você possa continuar caminhando na presença de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que a obra não está morta, não. A obra vai continuar, vai seguir adiante, e você vai se alegrar na obra de Deus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Rei Eterno aqui nessa noite. Aleluia. A recompensa vem de Deus, crente. A recompensa vem diretamente do Eterno, de lá dos céus, onde está sentado aquele que vive e que reina para todo sempre. Quem trabalha tem recompensa. Quem trabalha tem recompensa. Quem trabalha tem recompensa. Quem trabalha para o reino tem recompensa com toda a certeza. Eu quero terminar, mas Deus está dizendo nesta noite, Ele tem recompensa.
Seja sarado nesta noite. Seja sarado nesta noite. Seja sarado. Não se apegue às recompensas do homem, mas olhe somente para os céus, porque de lá tem uma recompensa. Escute. Escute. Você quer ser feliz na obra de Deus? Olha para Cristo. Você quer ser feliz na obra de Deus? Olha para lá os céus. Escute, já estou encerrando. Segura um minutinho. Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou. Irmãos, eu queria que você conseguisse imaginar agora a chegada de Jesus nos céus. Nós estamos falando aqui nessa noite que Deus tem recompensa. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Deus tem recompensa. Mas para quem trabalha no reino. Quando Jesus chega no céu, irmãos, há milhares e milhares e milhares e milhares desde a eternidade. Lúcifer. Isso é uma base teológica, não tem na Bíblia, tá bom? Mas vamos conjecturar. Diz a teologia, diz os estudiosos, que Lúcifer, ele almejou um trono que estava vazio na eternidade. Um trono vazio, ele almejou sentar naquele trono. Por isso ele foi jogado de cima para baixo. Quando o Cristo vivo, ele nasceu no ventre de Maria, ele se incorporou, era o Deus que se fez carne. Quando Jesus chega nos céus, irmãos, o trono que estava vazio era uma recompensa. Adivinha para quem? Vem, meu filho, você venceu, eu tenho uma recompensa para você aqui, ó. O texto que nós lemos aqui de Isaías capítulo 53, verso 11, diz o texto que ele olha o fruto do seu trabalho e se alegra. Você é fruto de quem? Eu quero que você responda. Você é fruto de qual trabalho realizado há mais de 2000 anos atrás? Cada um de nós que aqui estamos é fruto do trabalho de Jesus na cruz do Calvário. E o texto está dizendo que quando ele olha para o fruto do trabalho dele, ele se alegra. Você levanta suas mãos para receber o que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus quer fazer com que você transpareça. Deus quer fazer com que você ascenda, suba na espiritualidade. Deus quer te usar de forma extraordinária, de forma poderosa. Mas é necessário você olhar para o ministério de Cristo e saber que Ele venceu, Ele se assentou no trono, Ele se alegra com você e é Ele que vai te capacitar para que você possa trabalhar para Ele. Ele está te capacitando nessa noite. Não se sinta inferior a nada e a ninguém. Deus já te capacitou. Agora é só você se levantar e fazer a obra do grande mestre. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor.